E aí galera, beleza? Estamos de volta aí com mais uma aula de língua portuguesa. Lembrando, eu sou o professor Thiago e vou acompanhar vocês nessa aula sobre figuras de linguagem. Então na aula de hoje a gente vai trabalhar com algumas figuras de linguagem, tá? Vamos trabalhar com elipse, com azêugma, com polissíndeto e com assíndeto, ok gente? Então vamos lá, prestando atenção, porque é uma materinha um pouco mais elaborada, né gente? Então as figuras de linguagem são recursos linguísticos que a nossa língua proporciona para que nós não vivemos somente na relação denotativa, né? A possibilidade de outras interpretações, outras relações das palavras, né? Então isso daí vai acabar deixando o nosso texto um pouco mais rico, tá? Mais expressivo, mais vivo até. Esses recursos revelam a relação de sensibilidade de quem os utiliza, né? Trazendo particularidades, principalmente trabalhando muito com o emissor da linguagem, né? As figuras exprimem também o pensamento de modo um pouco mais criativo e original. Por que disso? Porque deixa a gente um pouco mais leve em relação ao que a gente está fazendo, como a gente está utilizando essas relações, né? Então, a gente trabalha muito aí as relações de sonoridade dos vocábulos, das frases e até mesmo organizamos as orações de formas um pouquinho diferentes. Ok? Então a gente vai trabalhar um pouquinho com essas estruturas, com esses elementos e ver como funciona alguma dessas figuras de linguagem, né, gente? Então vamos lá, vamos partir para a elipse, né? Então a gente já começa ali com a relação da palavra. Elipse não é uma palavra muito usual, né? Não é corriqueira demais, né? Então vamos lá, explicaçãozinha sobre a elipse. A elipse é caracterizada pela omissão de termos da oração sem que prejudique o entendimento da mesma. Então, gente, a elipse está relacionada a você tirar uma palavra. Mas ao tirar essa palavra, você não pode perder o sentido que essa palavra tem, né? Então você tem que manter a relação interpretativa intacta, mesmo sem essa palavra ali, né? Então, os outros elementos gramaticais vão ter que conseguir suprir essa relação de falta dessa palavra, né? É simples, parece complicado, mas não é. Sabe quando você fala assim, te amo? Tá faltando alguma coisa, não tá faltando alguma coisa? Claro que tá. Tá faltando lá o eu, né? Então você tá tirando o pronome eu ali, né? Essa relação é uma relação elíptica, porque o restante das palavras conseguem dar o sentido habitual daquela oração. Belezinha? Então, sendo uma figura de linguagem, a elipse é um recurso utilizado na linguagem oral e também na nossa linguagem escrita, que aumenta a expressividade da mensagem. Sua utilização permite a criação de textos mais concisos e dinâmicos. O que é a relação de um texto mais conciso, gente? É um texto mais amarradinho, né? A relação de coesão do texto, as tramas ficam mais juntas, mais firmes. E a relação de dinamismo é um texto que flui de forma mais tranquila. Olha o exemplo que a gente tem aqui. Está decidido. Amanhã vou pedir demissão. Desculpa aí, não vou não, tá? Gente, a relação aqui, ó. Quem vou pedir demissão? Então vamos lá fazer uma relaçãozinha aqui com a caneta. Olha aqui. Eu tenho, está decidido. Ok. Amanhã, quem vou? A caneta não funcionou, a gente pega outra, desde que funcionou, também não funcionou, nós pegamos outra, e eu saí da tela e eu voltei, essa funcionou. Quem vou? Eu vou. Como eu sei que eu vou? Porque eu vou para a conjugação verbal. A conjugação verbal indica aqui que eu estou trabalhando com a primeira pessoa do singular. Logo, eu tenho uma relação elíptica aqui. Por quê? Porque eu não apresentei esse termo e ele ficou subentendido dentro do contexto. Beleza? Gente, depois a gente tem uma outra relação de omissão, que é a zêugma. Olha o nomezinho, zêugma. Caracteriza pela omissão de termos da oração, sem que se prejudique também o entendimento dela, tá? Muito parecido com a elipse, tá? Através de um contexto e dos restantes elementos gramaticais da oração, fica claramente subentendida a repetição. Notem que antes era um termo que nem havia aparecido. Agora é não repetir um termo, né? A relação de você utilizar uma ideia já apresentada. Essa é a grande diferença de elipse para zêugma. Enquanto a elipse fica subentendido, porém você nunca tinha apresentado aquele termo,
Agora você já apresentou e está retomando ele. Então você faz uma zeugma ali, ó. Olha lá o exemplo então aqui da relação da zeugma. Minha filha cursou letras, meu filho economia. O que está faltando ali? Faltou a palavra cursou, percebeu? Ao perceber isso daqui, a gente fez uma relação de zeugma, visto que eu não preciso repetir o termo que já foi enunciado anteriormente. Entenderam? Elipse, omissão de um termo que vai ficar subentendido simples e puramente lá na estrutura frasática. Zeugma é a não repetição de um termo que já apareceu anteriormente na sequência. Beleza. Assíndeto. Beleza? Dá para pensar em assíndeto de uma coisa assim, ó. O a na nossa relação de afixos, né, como prefixo, é um prefixo de negação. Então é sem síndeto. O que é síndeto, né? Síndeto está relacionado às conjunções, gente, tá? As relações conjuntivas. Então assíndeto é você não utilizar de conjunções dentro de uma sentença. O assíndeto se refere à ausência reiterada de conectores e conjunções que atuam como elementos de ligação entre palavras e orações, tá? As conjunções mais frequentemente omitidas são as conjunções coordenativas, tá? Principalmente a conjunção ele, sendo substituída pela vírgula ou outro sinal de pontuação. Olha aqui a relação do assíndeto, né? Eu queria conhecer o mundo, vírgula, viajar por todos os países, vírgula, Grécia, Itália, Canadá, Moçambique, Austrália, vírgula, expandir meus horizontes. Percebam que nessa oração não existe uma conjunção e. Por quê? Porque eu preferi não fazer a repetição desses es e utilizar das vírgulas para que isso ocorra. Isso daí é uma relação de assíndeto, é não utilizar as conjunções, beleza? O seu parceiro é o polissíndeto, tá? Lembra lá, quando a gente pensa em polissemia, vários significados? Polissíndeto é a relação de várias conjunções. Então, é uma figura de linguagem que a gente vai repetir a mesma conjunção várias vezes para gerar uma relação de uma ênfase maior dentro do texto. Então, olha lá, polissíndeto é uma figura de linguagem, ou seja, um recurso utilizado na linguagem oral e escrita que aumenta a expressividade da mensagem, assim como todas as figuras. O polissíndeto se refere ao uso excessivo e repetitivo de conjunções entre palavras. As conjunções mais frequentes e repetidas são as conjunções e, nem, ou. Pensem comigo, são relações mais tranquilas de se utilizar, porque essa repetição, mesmo que excessiva, ela tem uma função simples e puramente de retomada e dar mais ênfase à palavra que está sendo dita. Então, dentro do enunciado, existem momentos que nós necessitamos dar mais ênfase. Necessitamos aumentar a vontade de leitura daquilo ali. Além de aumentar a expressividade da mensagem, através do polissíndeto é possível transmitir uma ideia de acréscimo, acumulação, sucessão e continuidade, tá? Ou seja, gente, fui à feira e comprei tomate, e comprei batata, e comprei limão, e comprei banana, não importa. Eu estou fazendo uma enumeração, fazendo uma sequenciação. Exemplo de polissíndeto, eu queria conhecer o mundo e viajar por todos os países. 2 pontos. Grécia e Itália, e Canadá, e Moçambique, e Austrália, e assim expandir meus horizontes. Notem que deu uma cadência na leitura, não necessitando da vírgula. Então, galera, observem que as relações de figuras de linguagem vão sempre trabalhar com o quê? Com a expressividade, vai aumentar a relação de expressão do seu texto. Vai deixar que o teu texto tenha uma relação muito mais fluida. Por quê? Fazendo um uso de elipses, faz com que o seu leitor necessite fazer conexões para entender o que está sendo escrito. Já no uso de uma zeugma, você não fazer a repetição deixa o teu texto menos cansativo, não repetindo às vezes um verbo ou às vezes o sujeito da oração. Ao fazer o assíndeto, nós temos uma relação muito mais próxima
da fluidez das vírgulas, né, dos espaçamentos. E fazendo o polissílabo, a gente tem uma relação de retomada e principalmente de reforçar aquela ideia. Para vocês aí, eu preciso que vocês façam aquele mapa mental que está lá na página 16. Montarem aquela estrutura com os termos ali solicitados, beleza? Fica isso como tarefa de casa para vocês. Gente, sou o professor Thiago, aula de língua portuguesa. Estarei aqui com vocês nas próximas aulas também. Muito obrigado e até lá!